Meu querido, estamos hoje conversando e vamos conversar com um grande missionário redentorista. Ele é bispo da nossa Santa Igreja, Dom José Luiz Ferreira Salles. Dom Salles, que prazer tê-lo em nosso programa Forte na Fé, rapaz. Irmão Viveiros, é uma alegria muito grande poder participar pela segunda vez desse programa. Segunda vez, que bom, rapaz. E o primeiro programa que eu participei deu muito fruto, viu? Teve gente que se entusiasmou para ser padre. Olha aí, rapaz. Programa Fortes na Fé, viu? Está no seminário, viu? É uma beleza, coisa boa. Mas uma alegria poder estar com vocês, com todos aqueles que acompanham este programa. Ô Salles, você, estou chamando de Salles, gente, porque ele é bispo da igreja, é Dom José Luiz Ferreira Salles, mas nós trabalhamos juntos antes dele ser bispo, Confrade. né? Confrade, de uma maneira tão familiar, né? É tão bom. Por isso a gente não fica muito preocupado. Dom José, a gente chama ele de Salles, Salinho, gente nossa. Dom José Luiz Ferreira Salles, a sua família é de onde? Você nasceu aonde, hein? Eu nasci em Tirapina, estado de São Paulo, ali diocese de São Carlos, pertinho de Brotas. Sim. Ali que ainda reside, a minha família ainda reside em Tirapina. E você entrou no seminário aqui em Aparecida? Não, eu comecei a minha jornada vocacional em Tietê, em 1970. 1970, dia 25 de janeiro de 1970. Eu cheguei em Tietê, fui recebido lá pelo Padre Marcos, pelo irmão Altino. Foi um momento muito bonito, muito significativo na minha vida. Esse ano eu ainda estava recordando esse dia. E quantos anos de sacerdócio? Pois bem, eu já vou fazendo 35 anos de padre. 35 anos. E 41 de redentorista. De redentorista. E de bispo? De bispo vou fazer 17. 17 anos. E você está, nesse momento, como bispo da Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, é isso? Em Pernambuco, isso, exatamente. Aqui no Agreste, finalzinho do Agreste, começo do Sertão. Legal. O Dom José Luiz Ferreira Salles, Dom Salinho, você trabalhou muitos anos nas missões, né, pai? Aquele dinamismo, aquela alegria toda dos missionários, não é? Eita, que saudades! Dom Salles, nosso assunto, nosso tema é a campanha da fraternidade, né? Qual é o objetivo? A Igreja do Brasil tem aí a campanha da fraternidade já há muitos anos. Qual o objetivo da Igreja em propor um tema, um assunto para refletir como campanha da fraternidade? É interessante, eu estava lendo um material da Diocese de São Mateus, né? E eles tinham feito um trabalho na formação diocesana sobre a campanha da fraternidade, e eles colocaram assim que a campanha da fraternidade é o modo brasileiro de ajudar a vivenciar a espiritualidade quaresmal. Olha, o modo brasileiro. Muito bonito isso, né? É o modo brasileiro de ajudar a gente a vivenciar a espiritualidade quaresmal, a partir, não é, de uma situação específica, né? E é aquilo que a gente chama de pecado, aquilo que a gente tem que enfrentar. Mas eu gosto de dizer também que a gente sempre participa de campanha. É a campanha do quilo, é a campanha de vacinação, não é? É porque alguma coisa não vai bem e precisa melhorar, não é? Então, quando a gente fala que vai fazer uma campanha da fraternidade, é um sinal que nós ainda não estamos vivendo, não é, a fraternidade na sua intensidade, daquilo que nos pede Jesus. Então, a gente precisa fazer uma campanha que começa na Quaresma, né? Por quê? Porque na Quaresma nós temos os exercícios quaresmais, o jejum, a oração, a esmola, não é? Mas a gente olha para esses exercícios quaresmais não apenas a partir do dado pessoal, comunitário, mas também da dimensão social. A gente olha uma dimensão social. E este ano é uma dimensão que chama muito a nossa atenção. Este ano o tema da campanha, o lema da campanha, ele toca essa questão social de modo muito forte.
Por isso, o Dom Salles, a campanha de fraternidade não é só na Quaresma. Não, ela começa na Quaresma, né? E é muito interessante porque nós falamos da campanha da fraternidade, mas outras pastorais sociais e outras atividades pastorais da igreja no Brasil sempre retoma durante todo o ano ao tema da campanha da fraternidade. Eu vou colocar aqui uma pastoral que eu acompanho, que é a questão da migração. Né? Por exemplo, a campanha da fraternidade estará ligada, não é, à Semana do Migrante. O Grito dos Excluídos estará ligado também à campanha da fraternidade. Então, há sempre uma ligação pastoral, né, com o tema da campanha da fraternidade, que começa na Quaresma, mas não termina na Quaresma. Aliás, sim, não tem tempo para terminar, né? Sim. E neste ano o tema da campanha é Fraternidade e Fome. E claro que fome não é só questão de alimento, também, sobretudo, mas é todas as necessidades para viver dignamente, não é, Dom Salles? Exatamente, né? A gente tem fome de tantas coisas, a gente tem fome do alimento, mas a gente tem fome de necessidade de água, a gente tem necessidade de carinho, de afeto, a gente tem necessidade de Deus, né? A gente tem tantas necessidades de educação, são tantas fomes que bate à porta do coração, né, humano, do coração da igreja, e que a gente quer colocar dentro, né, dessa reflexão, desta campanha, deste caminhar a partir agora desta Quaresma. E quando você fala um modo brasileiro, isso significa que a campanha da fraternidade é uma ação da Igreja do Brasil, não é uma ação universal. Isso, é um trabalho da Igreja do Brasil, que já vai para, acho que a 60ª campanha essa, se não me falha a memória, não é? E o tema da fome, nós já refletimos, já olhamos para esse tema em 3 momentos, né? Em 75, 85 e agora 2003, não é? Eu acho que é um tema que está sempre atual. Aliás, a campanha da fraternidade, como nós nunca alcançamos a fraternidade querida por Deus, querida por Jesus, então sempre a gente tem que voltar, não é? É tão importante você compreender essa proposta da Igreja do Brasil em como viver o tempo da Quaresma a partir desse convite a transformar a sua vida em gestos concretos de solidariedade. E quem está conversando conosco é o nosso querido Dom José Luiz Ferreira Salles, missionário redentorista, bispo de Pesqueira, em Pernambuco. Dom Salinho, depois que fica bispo, deixa de ser missionário redentorista, não? De jeito nenhum, é aí que a gente é mais missionário. Aliás, o irmão Viveiros, eu queria me confessar aqui, porque eu demorei muito para dar a resposta ao Ministro e ao Papa que eu aceitava serviço, porque na minha cabeça, quando eu terminei de ser provincial, eu queria ir para a Amazônia, tinha um sonho... Como missionário. Como missionário, de ir para a África. A gente tinha, na época, aquele sonho de Moçambique, que depois se concretizou, outros foram por lá. E quando eu fui nomeado bispo, eu ficava pensando, mas e agora? E a minha vida missionária? E eu fui conversar com o Monsenhor José Maria Frutuoso Braga, que era vigário paroquial lá em Tirapina, morava em Tirapina, era meu também diretor espiritual, um homem de muita sabedoria e de muita fé. E eu disse a ele, e ele disse, quem disse que quando fica bispo deve deixar de ser missionário? Aí é que tem que ser mais missionário ainda, né? Exatamente. Foi aí que caiu a minha ficha, viu? Foi aí que caiu a minha ficha. Mas a gente nunca deixa de ser... uma vez me perguntaram assim, mas por que você trabalha aí na pastoral dos migrantes, de rua, encarcerados? Eu disse, porque eu sou um missionário redentorista. Exato. Afonso foi junto aos mais pobres, os cabreiros de hoje. Aí, né, acho que é muito importante eu, como bispo, perguntar onde é que estão os cabreiros de hoje, né? Você deixa, quer dizer, o ser, aquilo que você não muda. Você é missionário em qualquer lugar, fazendo o que estiver fazendo, você é missionário redentorista. Essa identidade não tem como mudar. A gente deixa a comunidade onde a gente vivia, né? Mas a espiritualidade a gente carrega no coração. A forma, né? Mas a causa continua. Dom Salles, Deus
Dai-lhe vós mesmo de comer. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 16. É a proposta da campanha. Esse desafio que Jesus propõe para todos nós, não é isso? É como colocar em prática isso, como vivenciar essa campanha da fraternidade. É muito interessante o texto de Mateus, né? É o primeiro anúncio da multiplicação dos pães. Primeiro que Jesus vê a multidão, né? Jesus vê a multidão e tem compaixão. E Mateus coloca que traziam doentes, traziam pessoas para junto de Jesus, né? E Jesus pede, os discípulos dizem, olha, é melhor mandar esse povo embora, né? Para que eles se virem pelo caminho por aí afora, né? E Jesus diz, dai-lhe vós mesmo de comer, né? E é interessante porque Jesus pede para organizar, não é? A multidão, o povo, e a partir daí que começa, ou que acontece o milagre do pão, não é? Eu acho que esse tema, dai-lhe vós mesmo de comer, chama a nossa atenção para uma frase que eu lembro uma vez do Papa Bento, que dizia que é necessário organizar a caridade. Uhum. Para a gente poder dar de comer, a gente precisa organizar. A igreja tem uma experiência bonita nesse trabalho do cuidado, né, com as pessoas e também do cuidado com a fome, não é? Lembra que a tarefa, o trabalho dos vicentinos, que até hoje ainda fazem, em muitos lugares ainda tem os grupos muito importantes, a pastoral da criança, não é? A Cáritas, a gente tem. Agora precisamos nos organizar. Não é? A função, por exemplo, de dar de comer não é apenas dos vicentinos, não é apenas da Cáritas que tem essa missão, mas deve ser a missão, a tarefa de todas as comunidades. Né? Então, quando Jesus diz, dai-lhe vós mesmo de comer, é uma pergunta também para nós, não é? Como estamos organizados para dar de comer às pessoas que estão com fome? Não é? Porque às vezes a gente acredita assim, que eu só vou resolver o problema da fome se eu tiver dinheiro. Poder, o poder, né? Mas a organização, eu acabei de receber aqui uma mensagem do vigário da catedral dizendo, nós fizemos agora a festa de Santa Águeda e foi pedido que as pessoas trouxessem livremente, espontaneamente, né, alguma coisa para ser partilhado para as pessoas, né? E eles me disseram agora, ele me disse agora, olha, a gente já contactou que o que nós recebemos dá para atender mais ou menos 50 famílias. Né? Fazer uma cesta bem recheada, para 50 famílias. Agora, é muito interessante, né, que ele me disse assim, mas as pessoas que necessitam são muito mais, né? São muito mais famílias. Né? Então, se a gente não organiza a caridade... se me permitam, eu queria dizer um pouquinho, por exemplo, aqui em Pesqueira. Nós temos pelo menos 2 lugares que todos os dias dão comida às pessoas que têm fome, que precisam. Não só quem está na rua, mas eu estou com necessidade, por exemplo, nós temos o trabalho da Arca da Aliança, de Seu Geraldo, que é um grupo de voluntários, ninguém ganha nada, e as pessoas da cidade partilham, e lá se dá comida, todos os dias. Né? Temos também a Fraternidade dos Franciscanos, que também todos os dias dá o alimento. Mas quando chega de domingo, não funciona. Quem vai dar de comer? A fome não para. Né? A fome não para, quer dizer, e domingo eu não como, né? A missa de manhã cedo, chego lá na missa das 7 da manhã, alguém me diz, o senhor tem um pedaço de pão? Né? Porque hoje está fechado lá, né? Então precisamos organizar isso, dá-lhe vós mesmo de comer. Sim. Né? E é interessante, né, Dom Sales, Jesus diz isso, quando se reparte, todo mundo come e sobra. E sobra. Essa experiência das primeiras comunidades é um mistério do amor de Deus. Não é o dinheiro, mas é a capacidade de partilhar. Eu lembro que uma vez numa missão eu quase apanhei, não é? Porque a gente refletindo sobre a multiplicação dos pães e eu disse na meditação, na reflexão que estávamos fazendo, que não foi Jesus que fez o milagre. Quem fez o milagre foi quem deu. Né? Quem deu é que fez o milagre. Claro que Jesus podia fazer cair pão do céu, mas
dá-lhe vós mesmo de comer, o que é que você tem? O que é que você pode dar para fazer acontecer o milagre da multiplicação e saciar a fome das pessoas? O milagre não é mágico. Não é mágico. Mas o milagre é partilha. Né? Eu costumo fazer e perguntar às vezes às pessoas, veja, por exemplo, eu tenho que fazer isso e procuro fazer isso pelo menos de tempos em tempos, né? Você pode fazer também. Olhe dentro do armário, quantas coisas a gente tem que não precisa? Quanto sapato nós temos? Não é? Quanto sabonete nós temos? Nós precisamos de um sabonete, mas eu vou olhar o meu armário e de repente eu tenho 10, 12. O que eu vou fazer com 12 sabonetes? Né? A tentação do acúmulo, do guardar, porque se eu partilhar vai faltar, é muito grande entre nós. Né? É um processo de conversão que podemos fazer. Eu ia fazer essa pergunta. Quer dizer, a partilha vai se dar quando há essa conversão do coração. Exatamente. Eu saber que eu não vou precisar de tudo que eu tenho e que outro está precisando. Quer dizer, o que sobra para mim está faltando para os outros. Talvez a campanha da fraternidade seja um grande questionamento também. Não, eu vou fazer e dar sopa para as pessoas, isso é muito bom, muito importante, dá bom fazer cesta básica, mas será que eu não poderia viver de uma maneira mais simples, não é? Sem acumular tanta coisa? As nossas casas, por exemplo, as casas das nossas famílias, não é lugar de moradia mais, não é? Mas é lugar para a gente guardar os nossos objetos de consumo. Antigamente você tinha uma televisão que todo mundo poderia assistir na sala. Hoje, cada quarto precisa ter a sua televisão. Não é? Então, a gente vai acumulando coisas, ao invés da gente viver com mais sobriedade. Né? E aí, a campanha da fraternidade vai nos questionar. Isso também danifica o quê? O planeta, né? A ecologia, porque a gente vai... Onde é que eu vou jogar tanta tranqueira que eu fui produzindo, tanto Sim. lixo que eu fui produzindo dentro da minha casa, tanto objeto que depois eu não sei o que vou fazer. É o celular, é o computador, é a peça de não sei mais o quê. Né? Quer dizer, será que não poderíamos viver com mais sobriedade e que daria para sustentar melhor as pessoas também? E se a campanha da fraternidade ajudar a formar essa consciência solidária, ela, de certa forma, já está cumprindo, em grande parte, a sua missão. A sua missão. Claro que não basta ter consciência, é preciso ir além, não é isso, a partilha? Eu preciso fazer a minha parte. Claro que a gente tem que lutar por políticas públicas, né? Porque, por exemplo, nós não vamos distribuir cesta básica até o fim da vida. Pobres sempre tereis convosco, diz Jesus. Mas talvez a multidão que nós temos Agora, com a pandemia, nós vimos uma fila que não tinha tamanho. Sim, né? sim. De pessoas pedindo atrás de um centavo, de uma bolsa, não sei do que, lá no banco. Às vezes com tanta humilhação. A minha secretária aqui, ela saía de casa às 5 da manhã e chegava às vezes 3 horas, 4 horas da tarde aqui em casa sem comer, para poder pegar o seu dinheirinho para poder comprar alguma coisa. Né? Claro que a fome passa por políticas públicas, passa pela decisão política que nós... pelas escolhas políticas que nós vamos fazendo no cotidiano da nossa vida. Porque quem decide o que plantar, para quem distribuir, é também o poder público, é o governo. Então passa por isso. Mas passa também por mim. O que eu posso fazer? Como eu posso viver? É um processo de conversão também pessoal, um processo de conversão comunitário, um processo de conversão social. Dom Salles, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa e ninguém é tão rico que não precisa. Eu acho que essa consciência da partilha é vivência da palavra, é processo de conversão que a campanha da fraternidade propõe no tempo de Quaresma. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua contribuição, por esse testemunho de pastor desse bom rebanho de Pesqueira. Que Deus continue abençoando a sua missão. Obrigado, irmão Viveiros, e continue também abençoando de modo muito carinhoso a TV Aparecida, que tem feito um bem tão grande às nossas comunidades, às nossas famílias, não é?
Muita gente tem falado da importância que a TV Aparecida teve na sua vida, principalmente Sim. durante esse tempo da pandemia. Tantas coisas belas e bonitas que nos ajudam, através aí da TV Aparecida, a viver e aprofundar a nossa fé. Deus lhe pague, Deus abençoe a vocês. Grande abraço, Dom Salles. Abraço. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Meu querido, é importante a gente compreender essa proposta da Igreja do Brasil, que é viver a campanha viver a quaresma, o tempo da quaresma, com a experiência da partilha, da campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dai-lhes de comer. Um grande abraço para você que acompanhou, você que aprova, que apoia o nosso programa. Que Deus continue abençoando você e sua casa, sua família. Viva bem a campanha da fraternidade. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.